Fala aí, turma. Bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Lab. Esse é o segundo vídeo, a continuação do nosso equipamento Ground Control Pro, que apresentou um defeito. Então, eu já fiz algumas reparações aqui, né? Ainda tenho que colocar o capacitor, como eu havia dito para vocês. Mas antes disso, eu resolvi fazer um teste com a minha fonte aqui de bancada para ver se tá tudo ok, né? Antes da gente ligar a fonte dele mesmo, que eu adquiri aqui uma fonte pro meu cliente de 9 volts AC, ok? Então o equipamento tá funcionando, aparentemente tá ok. Eu estou aguardando chegar o cabo MIDI, né? Como eu havia dito para vocês, para a gente dar sequência nos testes. Então, bom, referente ao suporte, infelizmente eles não fornecem um manual. Já comuniquei ao meu cliente, então eu vou ter que pegar pelos datasheets aqui do CI. Já separei tudo, todos os datasheets dos componentes, mas eu acredito que a gente deu uma certa sorte. Como vocês podem ver, eu estou com a mão aqui no regulador, eu estou alimentando aqui, ó, com 9 volts, né, que seria o próximo ali da fonte. Vai dar um pouco mais, mas sem problemas. O 7805 é para jogar 5 volts aqui em toda a parte do circuito. Então o display está ok, já acendeu, tudo certinho. Conforme o meu cliente havia dito, já tinha alguns pads que já não estavam funcionando, mas aqui já chequei, todos estão ok, todos funcionam. Depois eu vou fazer um reset aqui, ó. Esse aqui eu já tinha programado. Depois eu vou fazer um reset nele para voltar à configuração de fábrica. Tá gravando, função, tá tudo ok. Tá lá o init, o banco subindo, banco descendo, tá lá. Não tem nenhum cheirinho estranho. Então a fonte de bancada, pessoal, para quem não sabe da utilidade, essa fonte, eu coloquei ela com limite de 500 mA, ok? E o aparelho consome aqui em torno de 100 mA, segundo o fabricante, ok? Só que a fonte ela tem que ter em torno de 500 mA para suporte de corrente. Então tá dentro daquilo que o fabricante evidentemente falou, né? Eu tô com 80 mA aqui, até um pouquinho mais, agora já baixou um pouquinho. Ele tá piscando aqui, ó. Tá aguardando, né? Tá aguardando informação, isso eu preciso ver depois, checar no manual, ok? Quando você liga ele, ele fica subindo, né? Os inits, não sei porquê. Vamos ver aqui. Dependendo do banco que você tá, vamos ver. Ele fica mudando os bancos até que você selecione um dos bancos. Eu vou checar isso aqui depois. Tem muita coisa para checar. Mas o que eu gostaria de checar era realmente essa etapa aqui, né, de alimentação. Então tá tudo funcionando adequadamente. Eu espero que não seja um problema mais grave e que o meu cliente fique satisfeito aí com, né, o resultado. Vamos ver, eu vou esperar o cabo MIDI aí para fazer os testes. Então, olha lá, bateu já os 100 mA que o fabricante diz que consome. E essa fonte ela está limitada em 500. Então, se houvesse algum curto, alguma coisa daqui para frente, né, da etapa de alimentação, porque aqui eu estou entrando com 9 volts já no pino de in do regulador do 7805. E aí a gente sai aqui com 5 volts para alimentar toda a cadeia de componentes. Ok?
Então tá tudo ok. Não tem curto, tá dentro da especificação do que o aparelho consome, tá tudo ok. Então a fonte de bancada realmente serve para essa finalidade, para que não se tenha... Evidentemente eu não comecei com 9 volts, tá, pessoal? Eu fui subindo de 5 volts até 9 volts para ter uma segurança. E tá aí, o aparelho tá ok. Eu fiz aqui, conforme vocês viram no vídeo, alguns retrabalhos, inclusive na parte posterior da placa. Tá? Então, aparentemente está tudo ok. Eu vou virar ela agora, a gente fazer só a medida lá no regulador, ver se está tudo certinho e eu já mostro para vocês. Aqui é como se nós estivéssemos olhando o equipamento na parte de baixo, ok? Então, vou colocar aqui o multímetro desse lado aqui para vocês verem aqui o arranjo que foi feito. Então tá aqui, a minha fonte está entrando aqui no pino 1 do LM7805 com a tensão de 9 volts e aqui no pino central negativo. E esse terceiro pino aqui a gente vai ter a tensão de saída dele, que deve ser 5 volts. Então estou colocando aqui o multímetro próximo aqui para vocês verem. Ok? Deixa eu desligar essa outra fonte. Eu ia usar aquela fonte lá, mas resolvi fazer com essa aqui por uma questão de segurança também. Então vamos lá. Vocês não vão ver aí porque... Olha lá, ó. Ele deu um pico de corrente, tá vendo? E desceu aí para 90. Ok? Então, vamos fazer a medida aqui desse regulador. Vou colocar aqui nessa parte da carcaça. E aí vocês podem notar lá 4.93, 4.94. Então o regulador tá ok, tá funcionando. Existe uma pequena perda nos reguladores, tá, pessoal? É normal isso, tá? Para que não haja isso, é preciso ser feito um arranjo e... Peraí, deixa eu acertar aqui. Eu tô com uma ponta meio deficiente. É preciso ser feito um arranjo no circuito. Eu vou recomendar para vocês um canal de um amigo meu que tem um vídeo falando a esse respeito. Procurem aí o WR Kits, o Wagner Rambo, e ele tem um vídeo explicando como manter essa tensão do regulador adequada, sem essa queda, ok? Então os caras não se preocuparam com isso aqui, tá? Também tranquilo, dá pra passar, não tem erro. Mas eu recomendo para vocês o canal do Wagner e tem um arranjo de como se resolver isso com um circuitinho aí com transistor PNP, ok? Vocês vão ver que o negócio é bem legal e para quem tem projetos aí com reguladores, né? Os famosos 7805, 7809, 12, 15... ou 79, né, que é da parte negativa, 7905, 09, 12, 15 também. É bem legal. Só que aí muda, né? Lógico, o transistor vai mudar. Ok, pessoal? Bom, o vídeo de hoje é esse. É curtinho, mas queria mostrar para vocês aqui como é que eu ia fazer. Ainda não coloquei o capacitor. Vai ser colocado. Depois a gente vai colocar já com a fonte de 10 volts AC. Tem um detalhe que eu gostaria de colocar aqui, vou desligar e comentar com vocês. O manual deles é muito precário em relação à informação, né? Então a pessoa tem que ter um certo conhecimento, um nível de conhecimento legal já para mexer com esses equipamentos, porque o problema aí é o seguinte, segundo o que eu pesquisei, ele até funciona com as fontes, né, com central negativo, com o centro negativo da fonte, essas fontes de pedal. Só que existe uma limitação aí também por conta da corrente de algumas fontes, né?
Então, se você usar, por exemplo, uma fonte de pedal junto com os pedais, você já vai ter problema. Bom, isso daí não estava nem no manual e nem no site dos caras. E tem um outro detalhe, vou explicar para vocês. Deixa eu desconectar aqui, que eu conectei para nós fazermos esse teste preliminar, mas vou desconectar aqui para mostrar para vocês um detalhe importante nesse equipamento. Deixa eu retirar aqui, já retorno com a explicação. Eu já passei para o meu cliente, ele até estava achando que o problema todo tinha sido causado por causa da fonte e tal, e por conta dele não ter observado, mas não. Eu falei no vídeo anterior dessas duas pontes de retificação aqui. Notem, uma dessas pontes retificadoras, ela faz a função de retificar o que entra aqui, ó, pelo 9VAC. Que também, segundo os caras, pode ser uma fonte DC, com o centro negativo. Porém, existe uma outra ponte de retificação aqui que recebe o Phantom Power que vem via MIDI, através dos pinos lá, que são todos conectados, os 5 pinos via MIDI. Então, se você tiver com a fonte aqui, e o Phantom Power aqui, existe um aumento de corrente nessa região aqui. Agora, não sei o que o outro proprietário fez, alguma coisa ele deve ter feito que já deve ter causado esse problema, né? Ele deve ter usado essa fonte com outro equipamento MIDI ou alguma outra coisa. Eu chequei no Kemper, e no Kemper não existe um envio de Phantom Power pelo cabo MIDI. Já no CGX dos caras, que é um controller para guitarra, ele envia os 5 volts para cá, o Phantom Power para cá. E aí essa ponte aqui, ó, de retificação, ela vai mandar também para o regulador de voltagem, o 7805, que vai fazer essa alimentação. Então imagine o seguinte, deve ter havido algum conflito nessa região com alguma fonte ligada e mais o cabo MIDI, ok? Eu pesquisei um pouco mais a fundo e os caras não me mandaram o manual, não fizeram, falaram que é política, que não pode fornecer. Eu até entendo, porque eu já trabalhei na área de manutenção em autorizada e não se fornece mesmo, porém ele não se negou a prestar alguma outra informação caso eu venha precisar, né? Só que aí eu falei, não, tudo bem, eu já fiz uma engenharia reversa, né? Dessa parte aqui, já sei como funciona. E qualquer coisa eu me baseio nos datasheets dos componentes aqui, porque você tem componente aqui que vai... Esses componentes aqui, esses CIs, né? 74HC, então eles vão fazer essa parte de display, etc., chaveamento e tudo mais, né? E o principal tá aqui, né? Que é a memória e a EEPROM, né? Que são os principais, né? Desse equipamento para conversar lá com o equipamento que você está controlando. Eu vou fazer um reset, vou voltar tudo que era de fábrica e depois o Daniel vai se virar lá para botar os presets de novo. Né? Tem como fazer backup dele, mas eu nem sei como é que tá, ok? Então, acredito que posteriormente a gente possa resolver. Veja que são vão dois pedais, aqui você precisa de um cabo estéreo, né? Tipo aquele cabo de insert de mixer, são 2 monos para entrada e saída do pedal, ligado num cabo estéreo aqui nesse cara, 1 e 1, tá vendo? Então, assim, se porventura o ex-dono, usou um pedal que era ativo, que tinha fonte, etc., pode ter conflitado com essa área, já pode ter causado um problema, né? Como ele não tinha o mesmo equipamento no meu cliente, ele não percebeu, ele não sabia, ou fez que não sabia, não sei. Eu estou supondo, tá? É uma suposição. Então, pode ser que tenha ocorrido já o problema e o cara não percebeu quando ele ligou o pedal aqui. E aí vendeu porque ele não tinha lá o Kemper, não fazia uso com o Kemper e não via lá
no camper que o pedal ficava zerado. Não sei se é isso, tá, pessoal? Tô supondo. Então, agora a gente vai fazer essa checagem posterior. Estou com o cabo para chegar e vamos ver se o software que eu tenho, que a gente adentra lá no site dos caras, ele consegue fazer essa leitura, né, do equipamento aqui. Depois aqui eu vou ter que fazer um arranjo para como se fosse um pedal, né, o in e out do pedal. Vou ver como é que eu vou fazer para não ter que adquirir um pedal para fazer isso aqui. Ok? Outro detalhe, eu fiz uma limpeza também da placa, dessa parte do display aqui, que estava bem suja de fluxo também, né? Já deu uma melhorada, já ficou uma outra coisa. E espero que funcione. Já fiz aqui nós temos aqui, ó, um optoacoplador, que funciona também com 5 volts. Os componentes aqui são até no máximo 6 volts, tá? A maioria aqui é 5 volts. Esse optoacoplador aqui, ele também tá ok, tá tudo certinho, nada queimado, nada variado aqui. Só falta mesmo o capacitor e ligar a fonte lá de 10 volts. VAC, melhor, 9 volts. Ela tá dando 10, mas vai cair um pouquinho. 9 volts VAC. Segundo os caras, pode usar até uma de 12. Tá? Mas aí o que acontece? Tudo que você colocar mais na entrada, o regulador vai ter que ficar transformando. Então, quanto mais tensão tiver de entrada no regulador, mais ele vai dissipar calor, porque ele vai ter que transformar essa tensão aqui dentro e vai gerar calor, tá certo? O capacitor foi trocado justamente por conta desse tipo de coisa. Aqui 85 graus agora, tinha um capacitor de 40 graus, aqui hoje a gente tem. Tá legal, turma? Então fica o vídeo 2 para fazer uma reparação em alguns comentários, né? Lógico que também é o primeiro equipamento desse que eu tô reparando. Então a gente realmente precisa dar uma fuçada em manual, ver fóruns. Eu vi bastante fórum, vi alguns fax e aos poucos a gente vai ajeitando. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vai ser o vídeo 3. Enquanto isso, a gente fica nessa expectativa. Espero que vocês gostem. Gostou? Deixa um like aí pra gente. Ajuda o canal. E vamos passando conhecimento, né, pessoal? A gente não tá pedindo Pix ou PayPal, qualquer coisa, né? Ok? De custo. Então deixa o like aí que apertar o dedinho ali, o mousezinho não custa nada. Tá bom, gente? Um abraço para vocês todos. Até mais. Fui.